Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de maio de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias regidos pela lua, que a gente pode associar à deusa Selene, a também a deusa Ártemis, também chamada de Diana, também Hécate. Então são algumas das personificações, algumas das associações que a gente pode fazer. Inclusive, ontem eu trouxe a relação da deusa Ártemis com o mito de Escorpião. Então, a deusa Ártemis, ela sofreu uma tentativa de violação do gigante Órion, e Gaia, a mãe terra, forja, cria o escorpião e manda para matar o gigante, e manda para vingar a deusa. Ele também estava ameaçando destruir todas as criaturas da terra. Então, muitas vezes, Gaia, a mãe terra, simbolizando esse feminino ancestral, Ártemis simbolizando esse feminino selvagem, livre, ela é deusa da caça, da vida selvagem, e Orion, a gente pode pensar nessa representação desse masculino destrutivo. E isso muitas vezes pode ser até dentro de nós, porque ontem eu trouxe essa questão, eu até trouxe o mito do Barba Azul, das mulheres que correm com os lobos, mas a gente pensar nesse autossabotador, nesse predador interno que a gente tem. A gente também precisa mapear, que muitas vezes a gente não está fazendo o que a gente acredita por medo, por vergonha. Então a lua escorpião, ela tende a expor todos esses bloqueios, todos os venenos, tá? Então, o escorpião, só para falar um pouco sobre a lua, então, toda lua cheia, hoje é um dia de lua cheia, tá? Toda lua cheia é uma oposição da lua com o sol. Então, esses assuntos, eles se enfrentam, né? Se opor, se ver de frente, encarar de frente. E a lua, então, está no signo de escorpião e o sol no signo de touro, tá? Então, o sol, ele é um representante de consciência, de autoridade, de clareza, de iluminação. No nosso mapa, às vezes, ele pode representar como a gente lida com autoridades, com sucesso, às vezes é um representante de pai, depende, cada mapa é muito específico, e está no signo de touro, que está pedindo um olhar para tudo que é material, tudo que é fixo, tudo que nos traz estabilidade, segurança. Então, seja questões financeiras, econômicas, sejam questões corporais, tá? Então, vem esses assuntos à tona de prazer também, de como a gente lida com a nossa nutrição, com o nosso corpo. E a lua, então, ela é um símbolo. Ah, e o sol muitas vezes, então, representa figuras de governo, autoridades. A lua já representa o povo, principalmente na astrologia mundana, que é um ramo do estudo da astrologia, tá? Então, a lua, ela representa o feminino, vai falar sobre ciclos. Muitas vezes, então, a lua cheia, ela engatilha eventos, acontecimentos, tá? Ainda mais numa lua escorpião, então, que traz o que estava oculto à tona, né? A lua cheia, ela já tem isso, mas escorpião ainda evidencia ainda mais. E então, só retomando, a lua pode representar o nosso corpo emocional, pode falar sobre a nossa mãe, pode falar sobre mulheres à nossa volta, mulheres mais velhas também da nossa família, muitas vezes é uma representação. Ela também vai falar sobre, a lua vai falar sobre memória, sobre lembranças, muitas vezes ela traz insights. Então, às vezes, pensando numa lua cheia, pensa que a lua durante o mês ela não fica completamente visível. E a gente tem cerca de uma lua cheia em cada signo no ano. Então, muitas vezes vai trazendo ali questões, padrões emocionais, ancestrais que a gente não estava percebendo com tanta clareza. E escorpião, por ser um signo de água fixa, então as águas na astrologia representam as emoções, os sentimentos. A modalidade fixa são aqueles sentimentos mais profundos, mais intensos, densos. Então, às vezes, vem à tona mágoas, vem à tona feridas, vem à tona as dores que podem estar bloqueando você emocionalmente, às vezes até bloqueando o corpo. Muitas vezes, signos fixos podem ter essa tendência à paralisação, tá? Então, olhar para essas questões, às vezes perceber o que você está se recusando a sentir, às vezes você está apática, às vezes você está bloqueando, se bloqueando emocionalmente, por isso que você não está sentindo nada, tá? Então, é um dia para trazer muitos insights. Então, eu diria para vocês mais receberem esses insights do que necessariamente já fazer algo com isso, tá? Então, às vezes percebe, tem coisas vindo à tona, tem informações chegando, né? Então, esteja atento ao seu corpo. A lua representa o corpo. Então, o nosso corpo, ele é esse oráculo, esse nosso oráculo. Ele vai trazendo essas informações que a gente precisa. Então, pode ser um dia que a gente está
sentindo dores antigas, revendo dores antigas, mas também pode ser uma retomada de poder. Ontem eu gravei um episódio para cada ascendente sobre essa lua cheia, então eu postei tanto no Spotify quanto no YouTube, analisando a lua cheia. Eu trouxe muito que a lua cheia, ela é sempre uma consequência do que a gente plantou 6 meses atrás. Então vai depender dos planetas que a gente tem em Escorpião, vai depender da casa. Mas olhar ali, então, 6 meses atrás, quando a gente teve uma lua nova em Escorpião, então quando a lua e o sol se encontraram em Escorpião, ali que foi 1 de novembro, o que que você estava intencionando? O que que você começou a fazer sobre os temas da casa que você tem o signo de escorpião? Ah, eu tenho o escorpião na minha casa do trabalho, então eu comecei um projeto no trabalho e agora eu estou colhendo esses frutos. Né? Tanto que acho que foi ontem ou anteontem, nesses 2 dias eu trouxe muitas informações sobre a lua em escorpião, mas eu mencionei que eu comecei a fazer lives horóscopo todos os dias há 6 meses atrás. Eu comecei um grupo de meditação, facilitar práticas todos os dias, 6 meses atrás. Então, muitas vezes essa colheita traz à tona os frutos, e como eu falei ontem também, nem toda colheita é perfeita. Então, a gente vai percebendo, tem que cuidar mais disso, prestar atenção mais nisso, tá? Então, a gente tem esse discernimento também, né? Que nem toda colheita é perfeita porque a gente não controla todas as variáveis. Outra coisa que eu trouxe também em cada um dos episódios é que a lua cheia ela reverbera até a próxima lunação, tá? Então a próxima lunação vai ser no signo de Gêmeos, quando a lua e o sol se encontram em Gêmeos. Então a lunação é um ciclo da lua de aproximadamente um mês, que se dá com o momento da lua nova. Isso vai acontecer no dia 27. Então a gente pode pensar nessa reverberação dessa lua cheia até lá, trazendo essas informações, esses reflexos, eventos, acontecimentos, tá? Então, a lua cheia, muitas vezes, principalmente no signo de escorpião, pode vir intensidade, às vezes vem essa questão do controle, né? Às vezes vem apegos emocionais, principalmente porque tanto o escorpião quanto o touro são signos fixos, tá? Mas também a gente pode se sentir preenchida. O horário oficial desse encontro da Lua com o Sol, então toda lua cheia, essa oposição, vai ser 13h56. Mas a gente pode pensar que essa noite já teve essa intensidade, essa madrugada que passou, e essa próxima também, tá? Então a Lua representa o nosso corpo, nossas emoções. Já mencionei que quando ela fica completamente cheia, completamente visível no céu, ela, pelo princípio da correspondência, que é o princípio que funda a astrologia, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está no céu está na terra, né? O microcosmo, ele está. Nosso corpo pode ser considerado um microcosmo também, então podem, do macrocosmo do universo. Então, essas questões também podem vir à tona. Então, às vezes, questões que a gente não estava vendo, pensar no escorpião, que é esse animal que se oculta para se proteger, para se defender, tá? Então, às vezes, olhar para essas questões, principalmente emocionais, de defesa, do que você está negando, do que você está fugindo, né? E também a gente tem Mercúrio ali em oposição, trazendo essa busca de ferramentas, trazendo essa busca de aprendizado, de conhecimentos que possam nos ajudar a lidar com isso, principalmente nessa questão do dia a dia. Porque o próximo aspecto que a Lua vai fazer com os astros tradicionais é com Saturno, que é um planeta que vai falar sobre reflexão profunda, introspecção e essa necessidade de disciplina, de estrutura. Saturno é o deus do tempo. Então, ele vai olhar ali para as nossas feridas e olha assim, daqui 30 anos, ou daqui 2 anos, reduzindo um pouquinho, mas o ciclo de Saturno é de 30. A gente olha, o que que eu posso fazer todos os dias, por 2 anos, por 30 anos, para lidar com essas minhas questões emocionais, tá? Então, não é pensando em resolver tudo em um dia. Principalmente quando a gente tem algum trauma e ele vem à tona, o nosso corpo às vezes não estava preparado para lidar, então às vezes a gente carrega coisa de 5, 10, 15, 20 anos. Então, ter essa compaixão consigo mesma, com os seus processos. O touro é um signo que fala muito disso, não é apressado, vai com calma, né? Não precisa se jogar no fundo do poço, vai se curando aos poucos, vai sentindo até prazer, né, com o seu corpo, vai retomando isso, tá? Então, para cada pessoa, como eu já mencionei, vai ser diferente, depende como tá esse eixo touro e escorpião. Então, todo mundo tem todos os signos, tá? Às vezes, o que acontece é que você não tem planeta, mas em alguma casa ele está regendo, alguma área da sua vida ele está regendo. 14 e 23, Mercúrio em Touro vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, aqui a gente analisa os aspectos do dia, como os planetas estão se vendo, estão se enxergando, que isso acaba refletindo, reverberando em nós,
Lembrando que para cada pessoa é muito específico. Aqui, às vezes, o que eu falo no seu, por conta desse filtro do seu mapa natal, do seu contexto, isso pode ser intensificado, isso pode ser minimizado. Então, sempre façam esse exame de consciência, como que fala? Esse escaneamento, sabe? De si, do seu corpo, das suas emoções, antes, porque às vezes não acaba se sugestionando, tá? Então, 14 e 23, Mercúrio em Touro vai fazer essa quadratura com Plutão em Aquário. Mercúrio é um representante da nossa mente, das nossas ideias, fala sobre conversas, fala sobre trocas, aprendizados, conhecimentos. Ele está em Touro. Então, a gente pode pensar muito nessa busca de ferramentas do corpo, né, de práticas corporais, de estudos que envolvem tudo que é material, tudo que é físico. Pode ser tanto de questões que envolvem prazer, questões artísticas, quanto questões de dinheiro, questões de segurança. Então, depende muito de onde você tem o signo de touro ali, mas essa busca de estabilidade, de segurança, principalmente na mente, traz uma paz ali para a mente, essa busca de paz. E essa quadratura com Plutão, quadratura é um aspecto desconfortável. Tá? É como se estivesse ali sentindo uma tensão. E Plutão em Aquário é esse planeta, Plutão é esse planeta invisível, olho nu, então ele pode falar sobre questões inconscientes, principalmente da nossa sombra, daquilo que foi rejeitado muitas vezes pela nossa família, pela sociedade, e daí é, a gente bloqueia isso. Então, às vezes, 14, 23 pode ser um momento que essas questões venham à tona, questões que estavam ocultas, tá? É, então, às vezes, pode vir pensamento obsessivo, compulsivo, tá? Intensifica muito. Então, esse movimento, assim, de buscar se libertar desses pensamentos, dessas emoções, então, para promover esse renascimento, tá? Então, presta atenção que muitas vezes é só um expurgo, sabe? Então, às vezes começa a aparecer um monte de pensamento, assim, de alguma forma está liberando, tá? Não se apega a esses pensamentos que vêm. E busca muitas vezes, pensando que a gente está num dia de lua cheia no signo de Escorpião, que é um signo de água, buscar o signo oposto para se equilibrar. Touro, então questão de terra fixa, então corpo, aquilo que eu acredito que até no céu do mês eu mencionei bastante com a Mai, a gente falando de aterramento, grounding, colocar os pés na terra, se conectar com a terra, se conectar com o corpo, com todas as sensações físicas, quando você sente demais quando tá muito intenso. Só que às vezes o que a gente faz? A gente se volta para a matéria dessa forma compulsiva também. Então a gente já tá ferido nas emoções e daí a gente se fere também no nosso corpo, né? Fazendo coisas que não vão nos trazer segurança, não vão nos trazer estabilidade, mas ir então para o corpo muitas vezes na busca disso, na busca de uma expressão emocional, uma busca de segurança, de concretude, de estabilidade na matéria, principalmente através do corpo. Então, eu diria para tomar essa atenção ali com as emoções, com a nutrição, com esse cuidado, que são temas lunares, que podem estar intensos. Então, buscar mais essa leveza, essas práticas assim que trazem mais esse ancoramento, tá? 23 e 35, a Lua em Escorpião, ela vai fazer uma posição a Urano em Touro. E Urano, ele é um planeta também invisível olho nu, então ele vai falar sobre questões inconscientes que envolvem essa vontade de libertação, de desapego, tem essas qualidades semelhantes com o signo de Aquário, porque ele rege Aquário, e ele está no signo de Touro, então pode ser uma quebra de padrões ali de comportamento, de alimentação, de consumo, a forma com que a gente se relaciona, lida com a matéria, então que precisa ser quebrada. A gente precisa de novas formas de se relacionar com a matéria que não sejam destrutivas, sabe? Então, talvez ali próximo desse horário aconteça algo para que você quebre esse padrão, para que você enxergue tudo isso de uma outra forma, tá? Então, essas são algumas ideias, alguns conselhos, algumas reflexões que podem vir no dia de hoje. Então, lembrando que tem episódios para cada um dos signos ascendentes, porque a partir do ascendente a gente consegue fazer a contagem das casas pelo sistema de signos inteiros, tá? E se você tiver interesse de fazer uma leitura de mapa natal, previsões astrológicas comigo, eu faço a leitura da profecção, das progressões solar, dos trânsitos, que são algumas técnicas de previsão. Também faço leituras de tarô. Tem todas as informações lá no meu Instagram. E todos os dias, então, tem o horóscopo do dia que eu posto, tanto no Spotify quanto no YouTube. E eu também posto uma versão escrita, mais resumida, lá no Instagram, se vocês quiserem acompanhar diariamente, tá bom? Então, me contem aqui como que vocês estão nessa lua em Escorpião, quase cheia, e se
Já vieram insights, já trouxe acontecimentos à tona.